Paulinho Laman, a Fórmula do Forex, é sempre bom estar com vocês aí, muito obrigado por estarem compartilhando, favoritando, comentando e se inscrevendo, e o troféu joinha, ele tá sendo muito bacana, viu gente? Se não gostou, negativa, não há problema, isso daí não é o problema, mas vamos participar, é só clicar ali e tudo certo, pra mim não faz diferença não. Importante é eu tentar passar a minha mensagem. Não vou agradar todo mundo, isso eu já tenho convicção disso e isso realmente não me abala. Axiomas de Zurique, até o dia 30 de abril, todos os inscritos do canal estarão concorrendo a 2 exemplares como esse, os inscritos no canal. E aqueles que se inscreveram no Kona Trader através do meu link também, mais um livro como esse. Eu vou receber a relação do pessoal hoje e até lá os inscritos estarão concorrendo a 2 exemplares, um exemplar como esse. E pelo jeito Danilo Paulo Siqueira vai deixar de ganhar lá o homem mais rico da Babilônia, que será sorteado também. Caramba, estou muito generoso. 4 livros então de não, 3, né? Porque lá já foi sorteado. Vamos aqui, olha. Separei 3 caras aqui, eu pontuei algumas coisas. Só que um vou ler na íntegra. Do Gerson Silveira, onde que esse cara é? Ele me adicionou no Face aqui, eu não sei de onde que ele é. Mas ele falou o seguinte: olá Paulinho, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. A sua ajuda para mim veio em ótima hora. Já operei de tudo no mercado financeiro. Sempre perdi muito mais dinheiro que coloquei. Sempre sigo em frente, mas estava a um passo de jogar a toalha quando te conheci no YouTube. O apoio psicológico que você passa vale muito mais que 1000 boas entradas. Muito obrigado com exclamação. Como já sou do seu canal e do YouTube, sou cadastrado no seu site, sou seguidor, agora só faltava ficarmos amigos no Face. Grande abraço, felicidade, saúde e prosperidade sempre. Gerson, isso que você me escreveu aqui, realmente, eu estou com muitos e-mails para poder responder, não estou dando conta. E eu não quero automatizar isso. Os e-mails eu não quero. Eu quero fazer algo mais pessoal. Eu estou sacrificando agora já parte do meu dia para isso. Mas ainda está confortável para mim. Porque se eu quisesse responder todos no mesmo dia, até daria, mas eu estaria sacrificando meu dia todo. Isso eu não vou fazer. Eu estou colocando em ordem. Eu já recrutei a patroa para poder estar me ajudando nisso. Mas o que você me escreveu aqui me chamou a atenção. Eu tento ler tudo que eu posso. Inclusive os blá 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 lá que me aparecem de vez em quando. Porque assim, é a opinião de cada um, cara. O cara, cada um tem um ponto de vista. Não adianta. Eu tenho um ponto de vista do lado que eu tô, no conforto que hoje eu tenho, na minha zona de conforto, melhor dizendo. Quem tá do outro lado enrolado, como é que é? Abraçando o crocodilo, pensando que é tronco, bicho, tá morrendo afogado, você vai abraçar. Né? Você vai aparecer o jacaré na frente, você abraça pensando que é tronco. Não tem nada a perder mesmo, já está morrendo. Então, quer dizer, o cara ele tem tudo distorcido, ele está de forma distorcida. E essa distorção acontece inclusive na hora de você abrir uma posição. Quando você está emocionalmente envolvido com qualquer coisa, muda de figura tudo. Muda tudo de figura, a interpretação é outra e o resultado vai ser outro. Deixa eu falar uma coisa. No domingo à noite, à tardezinha aqui nos Estados Unidos, a gente está com uma diferença de 1 hora em relação ao horário de Brasília. Aqui é 1 hora menos. Então, portanto, agora são quase 11 horas da manhã aqui do dia 29. Aí são 12 horas, meio-dia. Bom, mas no domingo à tarde eu saí daqui, meus pais ficaram aqui durante 20 dias. Eles vieram para ficar durante 20 dias, só que a gente conseguiu mudar a passagem deles e eles ficaram mais 20. Eles ficaram no total de 40 e poucos dias. Foi intenso, foi sensacional, sabe? Uma companhia extremamente agradável e já está fazendo falta. Só que na hora de levá-los para o aeroporto, os meus filhos entraram numa crise de choro que vocês não fazem ideia. A minha esposa segurando de um lado, do outro, e eles lá num chororô tremendo, e isso comoveu a todos, né? Quer dizer, eu deixei eles, fomos conversando para o aeroporto, fica a 30 minutos de casa, voltei, só que no que eu voltei eu comecei a gravar um vídeo para vocês. Tentando passar um recado, que eu vou tentar passar agora. O vídeo ficou espetacular. O vídeo que eu gravei no domingo, vindo para cá, quem estava falando era o meu coração. Só que eu não quis colocar ele no ar e não vou colocar ele no ar. Porque eu não vou apelar para o sentimentalismo, ok?
para poder trazer mais adeptos ao canal, porque eu literalmente derramei algumas lágrimas no vídeo. Mas é o meu coração que estava dizendo. E eu não quero deixar o emocional tomar conta disso. Então eu falei o seguinte, eu vou parar, totalmente, eu vou parar, não vou gravar, esse vídeo está guardado comigo aqui, vou deixar esse vídeo bonitinho aqui. Em alguma apresentação que eu faça, eu posso até mostrar depois, eventualmente, não sei. Mas eu falei assim, eu quero passar o recado que eu quero passar para eles, para vocês nesse caso, eu quero passar de forma racional, não emocional. Eu não quero pegar você pelo ponto mais fraco do ser humano, que é a parte sentimental, bicho. O mercado financeiro trabalha dentro da emoção, começa por aí. E é por isso que eu quero justamente passar esse recado. Mas o recado é com relação a frutificar. Aonde eu vou frutificar, aonde eu vou evoluir mais como essência, como ser, como profissional, como pai, como ser humano, não importa. Aonde? Cara, eu nasci na cidade de Jundiaí, interior de São Paulo. Fica a 40 minutos de São Paulo. Uma cidade boa, cidade bacana, uma cidade bem legal e tudo mais. Só que de um tempo para cá, assim, ela cresceu de forma exponencial e sem nenhum tipo de planejamento. A administração que estava, a que está agora é pior ainda, mas a que estava, eles começaram a especular tanto o setor imobiliário que nasce um prédio do lado do outro e as ruas continuam com o mesmo tamanho, quer dizer, não tem vazão. E estava totalmente... mudou, não era mais a mesma. Tá certo que inclusive na casa que eu morava até antes de vir para cá, eu saía de casa, fechava o portão, a porta da sala ficava aberta, quer dizer, e era um bairro central, um bairro bem tradicional, bem bacana. No sentido de vizinhos sensacionais, sabe? Aquela coisa de bairro mais velho, com pessoas mais idosas, mas era muito bom, o clima era amigo, todo mundo era meio amigo de todo mundo, era bem legal. Diferente daqui, aqui o negócio é mais frio. Eu não conheço o vizinho do lado, não conheço da frente, quer dizer, atrás não tem que ter uma reserva, tem um privilégio de morar atrás da minha casa tem uma reserva florestal, que não vai ter nada ali. Você tem bicho, você tem urso, você tem raccoon, você tem calango, cobra, você tem o que você imagina aí. Então eu vivi aí, eu cresci aí nessa região de Jundiaí. E Jundiaí é aquela coisa, né, bicho? Se você não conhece a pessoa, você conhece alguém que conhece aquela seu amigo. Então é assim, tem perto de, sei lá, uns 350, 400 mil habitantes, digo, eleitores, né, que acho que é isso. Eu não sei, perto disso os habitantes dele, eu não lembro exatamente, acho que pelo IBGE é perto de 350 mil. Mas tudo bem, o que eu quero dizer? Eu nunca tinha saído de Jundiaí, cara. A primeira vez que eu saí de Jundiaí foi para vir pra cá e eu fiquei um mês, que foi em 2012. Bicho, eu sempre tive a oportunidade de viajar. Eu tinha tempo e tinha grana para poder fazer isso. E não queria. Eu estava envolvido em outras coisas e não sei o quê. Nem estudar fora eu estudei por questões pessoais. Digo, eu não queria. Eu cheguei para os meus pais e falei, se eu tiver que fazer uma faculdade, vai ser em Jundiaí. Acabou. Frequentei uma faculdade aí, fiz o que eu tinha que fazer e nunca usei isso para nada. Tudo que eu fiz a faculdade de administração, sou graduado, tudo certinho. Ó, hoje eu não quero que você fique pulando, hein? Tá com fome? Tá com fome. A mãe tá fora, você já viu. Aí o que acontece, cara? Eu nunca saí de casa, né? No sentido de morar fora. As minhas irmãs já não. Uma fez medicina não sei aonde, a outra fez engenharia de alimentos também na mesma cidade. E hoje, estão realizadas e tudo mais. Mas foi uma opção delas. Eu não tive essa necessidade ou essa vontade. Se eu tivesse, com certeza teria tido o apoio dos meus pais da mesma forma que as minhas irmãs tiveram. Mas eu não era nessa pegada. Tudo tem o tempo certo. Tudo. Quando eu vim pra cá em 2012, a primeira vez, cara, eu não queria voltar mais. Eu fiquei literalmente um mês inteiro de setembro aqui, eu, a Paula e os meninos. Eu tive a companhia de 2 primos nossos sensacionais. Aliás, aí chegou mais um também, então nós ficamos em... 2 pessoas ficaram, né? Nós e uma outra família ficou no mesmo hotel e um outro primo, irmão meu, de coração, ficou num outro, mas a gente se encontrava sempre e foi assim, sem dúvida alguma, a melhor viagem que eu fiz na minha vida. Aí eu comecei a entender o porquê é importante você sair do seu mundinho. A hora que eu comecei a entender como era possível ter outros ares, outras motivações, cara, é do outro mundo. Aí eu comecei a me comparar como uma muda,
liga, muda. Você quem já foi em viveiro de planta, em flora, né? Você vê que normalmente as plantas, elas estão naquele saquinho, né? Preto, sei lá, enfim, pequenininha, mas você sabe que aquele pé, aquela muda ali, tá naquele mundinho dela. Tá ali onde, se ela continuar ali, ela vai ser simplesmente um bonsai, talvez. Né? Não que o bonsai não tenha a sua beleza, a sua magnitude toda, mas naturalmente aquela muda era para se transformar num pé de sei lá do que, de não sei quantos metros de altura, para dar sombra para muitas pessoas e possivelmente frutos para muitos também. Quando eu saí do meu mundinho, eu vi não quanto tempo eu perdi, mas tudo aquilo que eu vivi lá foi sensacional, porque hoje eu tenho, mais uma vez, as minhas convicções, as minhas verdades foram construídas, cara. E aquela cidade, as pessoas que viveram perto de mim, foram fundamentais na minha vida para que eu seja, para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Agrado uns, felizmente não agrado a outros, e também não tenho essa intenção. Mais uma vez, respeito muito a opinião de todos. Eu não tenho nenhuma vantagem em relação a ninguém, absolutamente. Eu não sei mais do que... Não é isso. Não é isso. Eu só quero passar um pouco do que eu sinto, ok? E quando eu vim para cá mais uma vez, eu comecei a perceber que eu podia, não só eu, mas como os meus filhos também, a minha esposa, nós podíamos frutificar mais. Sabe, crescer mais em essência, em espírito, em pessoa, com relação ao profissional também e tudo mais. O recado que eu quero te dar é o seguinte: saia do seu mundinho. Você vive num mundinho e esse mundinho às vezes é muito limitado. Manja O Pequeno Príncipe? Uma ideia de leitura. Assista esse filme. Eu assisti quando era criança e há tempo atrás... Eu tento resgatar aquilo, cara, eu tive uma infância, eu tive uma criação tão sensacional, abençoada por Deus, graças a Deus, cara. Tive uns pais, assim, que tenho ainda, sou eternamente honrado por isso. Eu honro meu pai e a minha mãe. Nós honramos os nossos pais e as nossas mães. Tanto eu, minhas irmãs, os meus cunhados, que eu falo por nós, minha família mais fechada, e a minha esposa com o irmão dela e tudo mais. Nós honramos isso. Que eu tento resgatar o pouco da nostalgia que eu sinto hoje lá de trás para os meus filhos. Então, eu tenho direto, eu compro direto, eu abaixo às vezes, filmes daquela época. O YouTube hoje está aí para isso, tem muitas, e o Pequeno Príncipe foi um. Então, o Pequeno Príncipe normalmente é o livro das misses, né? Você vê que toda miss lê, acho que é protocolar, é clichê, lê o Pequeno Príncipe. Mas a ideia foi que ele vivia no mundinho dele, né? E no caso dele, realmente não foi uma experiência muito boa, porque quando ele saiu, de uma certa forma, ele acabou sendo seduzido por coisas. Então por isso que eu falo que o tempo que eu tive lá, ele era de certa forma inocente, né? Mas o tempo que eu tive aí em Jundiaí, aí no interior de São Paulo, foi bom para quê? Para que eu tivesse as minhas convicções e depois sim sair do meu mundinho ali. Cara, você, possivelmente que está me assistindo, já tem maturidade o suficiente para poder sair do seu mundinho. Para poder entender que tem um mundão te abraçando. Um mundão totalmente disponível para você. Tem uma idade, uma certa idade da nossa vida que a gente não pode errar mais. Ou pelo menos a possibilidade, se acontecer um erro, a possibilidade de virar um cocô é grande demais. E quando você já tem uma idade um pouco mais avançada, você já tem algumas boquinhas abertas no ninho lá para poder alimentar, você tem uma estrutura que você de certa forma tem que manter de alguma maneira, então você não pode arriscar mais. Mas agora você, meninão na flor da idade, sangue nos olhos, e fica aí querendo... não estou falando para ninguém pedir a conta, hein? Não é isso. Mas saiba que existe vida fora desse mundo que você vive. Uma vida que pode ser totalmente diferente da vida que você está vivendo hoje. Você lembra que lá atrás, nesses mesmos vídeos que vocês estão assistindo, tem uns caras que falam assim, conheci seu vídeo ontem e já estou no 77º, nem existe, né? Quer dizer, o cara está esperando ele já. Ele fica 8 horas assistindo, que é quase isso que tem de vídeo. Você lembra que lá atrás eu falei o seguinte, olha, hoje eu vivo um sonho
que eu sonhei lá atrás, eu não fazia ideia. Por mais que eu tivesse qualquer tipo de pretensão, os vídeos têm me mostrado isso, que eu consigo frutificar mais. Talvez não para os meus filhos, porque eu hoje, graças a Deus, a gente tem uma situação legal, confortável. Mas o meu frutificar está vindo esse ano, cara. Esse ano. Como de e-mails através, como esse do Gerson, cara. E, por exemplo, de um cara que eu estou dando treinamento, que mora também no interior de São Paulo, na cidade de Pedreira, Jonathan. O cara é um ferramenteiro. Ele pegou uma tacada de venda na internet ultimamente. Ele está ganhando dinheiro que nunca imaginava na vida. Ele falou, Paulinho, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. E o cara está frutificando para ele, para a família dele, de certa forma. Mas ele já está vendo lá na frente, cara. Um moleque tem 26 anos de idade. 26 anos de idade. E ele hoje, a fonte de renda dele, ele tem, olha só o cara, só escuta. O cara, eu estou dando treinamento para esse cara. Esse cara, ele tem um trabalho normal. Ele arrumou um nicho por causa da Copa do Mundo para vender umas paradas dele aí, que ele começou a fabricar. Depois eu posso até pensar em ajudá-lo se ele quiser, não sei se eu posso te falar isso, não quero fazer um comércio disso, mas enfim. Ele achou um negócio que ele começou a fabricar, começou a vender. Ele está ganhando, cara, 40 vezes mais do que ele ganha trabalhando no seu trabalho oficial. E além disso, ele já está preocupado com o seguinte, ele sabe que esse negócio vai parar. Ele já está preocupado com Ele não entrou na zona de conforto, cara. Ele sabe que, peraí, olha, a Copa vai acabar. Daqui um mês esse negócio começa, daqui 2 meses esse negócio não existe mais, e tudo isso que eu estou ganhando eu tenho que fazer frutificar, crescer de novo. Então ele me procurou. Ele falou, olha, minha situação é essa, o que você faz? E a gente já está trabalhando em cima disso. Você parou para pensar a diferença de uma pessoa como essa? Que, de verdade, é Deus que faz isso para mim. Não tem outra explicação. De uma pessoa como essa, com você, por exemplo. Será que você... Não se faz comparação. É evidente que não. Eu tento evitar isso. E eu me pego muitas vezes cometendo esse pecado, vamos dizer assim, em função dos meus filhos. Porque um faz, outro não faz, e eu às vezes eu acabo comparando um com o outro. Eu sei, educadores de plantão, que isso não se faz, mas eu reconheço isso em mim, que já é um grande passo para eu poder estar mudando, porra. Mas, às vezes, a gente precisa olhar pro lado e tentar copiar o certo, porra. Ou quem tá fazendo a coisa certa. Esse Jonathan, cara, esse moleque, ele vai ser um empreendedor, tá com 26 anos. E segundo ele fala que ele era a ovelha negra da família. Porque ele nunca ficou satisfeito em ter um emprego. Ele sempre foi o cara mais aventureiro. Quando ele comprou a máquina da coisa que ele está fazendo, ele não falou para muita gente, para não ter a crítica já na cabeça dele. Olha só. Agora, você imagina se esse cara tivesse ouvido? Muita gente aí, ó. Não, arruma um empreguinho, fica aqui. Qual é a zona de conforto que tem um cara que trabalha numa multinacional, que ganha milhares de reais ao mês com ajuda de custo de... Qual que é a segurança que esse cara tem? A mesma que a minha, que eu não tenho emprego. A mesma. Amanhã ou depois esse cara pode perder emprego de uma hora para outra, sem aviso prévio, velho. Isso pode acontecer. Não acontece, eu já vi acontecer isso várias e várias vezes. Aí tudo aquele bônus, isso, daquilo, vai tudo pro saco e o cara, claro, ele tem um currículo bacana, ele vai ser recolocado. Tem muitos headhunters aí que estão atrás dele, com certeza tem. Mas vai entrar um cara para estatística que vai ficar deslocado. E esse cara pode ser você. Então não existe o arriscado. Olha, ele me deu um gancho para um outro vídeo que eu vou fazer, não hoje, mas depois eu faço. Eu preciso só lembrar isso na sequência. Mas saiam do mundinho de cada um. Saia do seu mundo, cara. Saia do seu mundo. Desse mundinho que você criou e que é o seu mundinho perfeito. Essa bolha que ninguém... Não.
Você pode mais do que isso. Você é capaz de mais do que isso. Você pode proporcionar para você. Eu não falo só materialmente, não, cara. Eu não falo só materialmente, não. Passa para frente as suas convicções. Desde que elas sejam produtivas, que elas possam frutificar. Passa para frente a verdade que está dentro do seu coração aí, cara. Seja qual for, filosófica, religiosa, não importa o quê, não importa o quê. Passa para frente. Esse mundo ele pode ser diferente, cara. Ele tem que ser diferente. É isso. Saia do mundinho. Meu, era para falar ainda do Gustavo. Gustavo, eu pontuei algumas coisas aqui, ó. Olha, eu separei 3 porque eu tinha 7 na mão para hoje. Eu falei, eu vou separar 3. E não consegui falar nem de um. Então tá falado aí. Meu amigo Gerson Silveira, obrigado. Você que foi o causador desse e-mail, ok? Desse vídeo, juntamente com o Jonathan, que tá fresquinho aqui na minha cabeça, que eu acabei de falar com ele. Quer dizer, vocês são vencedores, cara. Não desistam. Sabe quando você pode desistir? Sabe quando? Nunca. O momento que eu parar, que eu desistir de qualquer coisa na minha vida, principalmente em busca da minha felicidade e da felicidade dos que estão em torno de mim, e todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, quando eu parar de buscar isso, cara, é porque realmente eu não existo mais. Eu não existo mais. Por algum motivo eu morri, ou fisicamente, ou por dentro. Essa vai ser a verdade. Não sei se estou falando besteira, né? Falei também de forma impulsiva. Então, é isso. Sejam persistentes. Não é fácil, cara. Não é fácil. Você vai encontrar barreira. E você vai encontrar barreira principalmente de nego zóio gordo. O cara que não sabe, o cara que te inveja e o cara que quer te derrubar. O seu brilho vai ofuscar a visão de muita gente. Vai atrapalhar a vida de muita gente. E não deveria ser assim. Não deveria ser assim. A sua chama poderia servir para acender a chama do outro. E assim sucessivamente. Eu já participei de vários encontros, esses encontros de igreja que me fizeram maravilhosamente bem. E num deles, inclusive, tinha o lance de apagar, cada um tinha uma vela só, e era só para simbolizar a luz, etc. E um foi acendendo a vela do outro, o negócio ficou... Não, nesse caso não era nem encontro da igreja, era um encontro de motivacional também, alguma coisa assim. Que foi, cara, foi sensacional. É isso que a gente tem que fazer, cara. Passe para frente o que você tem de melhor. O que você tem de pior, reconheça e melhore. Você vai ver como a sua vida muda. Ela não vai mudar de hoje para amanhã, porque isso é todo um contexto, cara. Você fez errado a vida inteira. A partir de agora, primeiro que você não vai mudar. E segundo que existe todo um movimento muito maior do que a gente pode imaginar ou tentar conceber, que tem que mudar também. Muitos. Aquelas coisinhas erradas que você faz, começa por elas. É simples parar com isso. Simples. Sabe aquele cara que te fala um bom dia, você fala não gosto dele, fala um bom dia com mais alegria que ele. Sei lá, velho, se vira, se mexa e faça a coisa acontecer diferente, fora desse mundinho medíocre que nós criamos em função de tudo aquilo que nos é imposto. Você pode muito mais do que isso.